Oi, gente, Flaviana Júlia aqui. A gente vai fazer o trabalho de atualidades sobre inflação. Bom, primeiramente, o que é a inflação, né? A inflação, ela é popularmente entendida como um aumento contínuo e generalizado dos preços dentro de uma economia. Mas alguns economistas, eles preferem definir a inflação como sendo um aumento no suprimento de dinheiro. Mas esse termo, essa definição, ela não é muito utilizada. Mas agora, e o contrário de inflação, que seria a deflação? O que seria isso? É uma diminuição do índice de preços do consumidor, ou seja, uma queda de preços. Bom, um exemplo seria quando a inflação ela diminui de 10% por mês para menos 1% por mês. Aí a gente pode dizer que ocorreu uma deflação, ou seja, a inflação ela assumiu um valor negativo. E bom, como ocorre a inflação? A inflação, ela... E bom, o ocorrimento da inflação, ele seria, por exemplo, uma cesta de produtos, ela custa R$ 100 em julho, mas daí em agosto ela passa a custar R$ 150. Aí isso seria uma inflação de 50% que ocorreu no mês. E isso demonstra a queda do poder aquisitivo do dinheiro em relação à elevação dos preços dos bens e dos serviços. E quando a inflação está no nível muito baixo, ocorre o que a gente tinha falado que era deflação, e então os preços eles se estabilizam, eles não aumentam. E bom, quais são as causas da inflação? Uma das causas da inflação é o aumento da emissão de papel moeda pelo governo para cobrir os gastos do Estado. E quando isso acontece, é que há um maior volume de dinheiro em circulação no mercado, mas não há criação de riqueza no aumento da produção. E nesse caso, é exigida uma maior quantidade de dinheiro para adquirir a mesma quantidade de produto, ou seja, é a inflação. E também são causas da inflação a demanda por produto, ou seja, o aumento no consumo, seria maior do que a capacidade de produção do país. E isso também resultaria em aumentos nos custos de produção. E então isso também resultaria em uma inflação. E bom, como seria possível impedir a inflação? De acordo com pesquisas realizadas por especialistas no assunto de empresarial, eles apontaram 5 principais possíveis soluções para a inflação no nosso país. A primeira seria a política fiscal, que é o que define o orçamento e os seus componentes, os gastos públicos e os impostos como variáveis de controle para garantir e manter a estabilidade da economia. Outro meio seria o câmbio livre, que o câmbio no país ele é flutuante, mas o governo ele atua para evitar a apreciação ou depreciação excessiva, principalmente em relação ao dólar. Então, teria que deixar, segundo esses especialistas, teria de deixar o câmbio livre e não tentar forçar a barra para desvalorizar a moeda. Outra medida seria a liberação de mercados, que, ao contrário das medidas anteriores, que são referentes à macroeconomia, ele está dentro do âmbito microeconômico, que é uma liberalização dos mercados. E que, segundo ele, o especialista, essa medida ela tenta diminuir os preços e aumentar as concorrências, o contrário do que o BNDES faz atualmente. E outra medida seria a desregulamentação de salários, que é outra medida, que citada por esse pesquisador, é uma questão polêmica, porque segundo ele, para facilitar e flexibilizar a contratação de mão de obra, o governo, isso seria para facilitar e flexibilizar a contratação de mão de obra. O governo, com isso, ele poderia mexer nas leis trabalhistas e não tomar medidas populistas, que só prometem direito para os trabalhadores, mas não cumprem. E bom, é isso, gente. Obrigada. Tchau.